Olá, amigos. Aqui quem fala é o Leverson Faria Lamunier Costa. Sou graduado em Física pela Universidade Federal de Goiás. Tenho pós-doutorado em Física na Unicamp e com pós-doutorado em Economia na FEA-USP, onde o fruto desse meu projeto de pós-doutorado na FEA-USP é a teoria econômica quântica, essa teoria que você está vendo aqui. A teoria econômica quântica que provou para o mundo que a economia está mal fundamentada desde a sua premissa maior, a lei da oferta e demanda. Então você digita aqui no YouTube Leverson Costa, que vai elencar uma série de vídeos eu fazendo essa explicação. Bom, então a teoria econômica quântica ela é tão poderosa, né, que ela está provando que economia é uma ciência exata, portanto ela também é uma ciência empírica, a teoria econômica quântica, porque esse gráfico é o gráfico da ação humana em relação à economia, isso é empírico, né? A teoria é a prova empírica dos fenômenos econômicos. A teoria econômica quântica é tão poderosa que ela é capaz de mostrar para você como funciona de fato a economia. Então, o que eu vou falar aqui nesse vídeo é que a teoria econômica quântica ela sustenta o modelo bancário chinês, que na verdade essa é a verdadeira economia. A verdadeira economia é que o dinheiro ele tem que estar todo dentro do Estado. Todo o dinheiro é um dinheiro público. Então, só que o que acontece no Brasil, esse dinheiro não é público. Uma grande parte desse dinheiro está nas instituições privadas, bancárias privadas. E é por isso que o nosso Estado é pobre. Ele se tornou pobre, que eu chamo de capitalismo financista, que é o inverso do modelo bancário ou econômico chinês. Então vou passar para vocês aqui um trecho do vídeo do aquele economista Eduardo Moreira, lá do ICL, ele falando justamente o que é o modelo bancário chinês, que é a tese que eu venho defendendo aqui na minha teoria econômica quântica, onde que o Estado brasileiro ele se tornou pobre por esse modelo econômico brasileiro, e o modelo político econômico brasileiro são desastrosos. Todo modelo econômico brasileiro é desastroso e o modelo político também é desastroso, portanto, toda política econômica do Brasil é um desastre, e por isso que o nosso país hoje ele não consegue passar de 3% de crescimento, porque nós escolhemos um caminho econômico e político totalmente equivocado na história. Então eu vou mostrar aqui para vocês, vamos ouvir aqui o que ele fala, o Eduardo Moreira. Muito mais dinheiro que os Estados Unidos para poder investir nisso. Não é pouco, não. O maior diferencial de todos da China em termos de vantagem competitiva é o sistema financeiro ser público. Ah, mas tem banco privado, são menos de 3%. E mesmo esses bancos têm nos seus assentos pessoas do partido. Né? Eu estou falando isso porque eu fiquei tão encantado com esse negócio que eu voltei para o Brasil e dei uma estudada em cima desse negócio. E qual que é a grande diferença? É como ser, tá? Obviamente, eu estou fazendo aqui uma simplificação, mas é como se todo o dinheiro que existe investido nos bancos chineses fosse orçamento público. Porque pensa o seguinte, no Brasil você tem em torno de 10 trilhões de reais investidos nos bancos. Só que são 10 trilhões de reais das pessoas e das empresas que quem escolhe para quem vai emprestar são os bancos. E para quem que eles emprestam? Emprestam para os amigos, emprestam mais barato para os amigos e para o cara mais pobre numa taxa gigante para pegar mais dinheiro para emprestar barato para os amigos e eles se manterem nessa estrutura. E o país tem ali alguns bilhões de investimento. De investimento é isso mesmo, são alguns bilhões só. Né? Enquanto o mercado tem 10 trilhões, o governo tem poucos bilhões. Aqui, como todo o dinheiro está nos bancos que são públicos, esses bancos emprestam para quem? Para quem o governo quiser. Então o governo tem como colocar no bolo de dinheiro que ele tem para poder planejar o futuro, o dinheiro todo das pessoas. A China tem muito mais dinheiro que os Estados Unidos para poder investir nisso. Não é pouco, não. O maior diferencial de todos da China em termos de vantagem competitiva é o sistema financeiro ser público. Ah, mas tem banco privado, são menos de 3%. E mesmo esses bancos têm nos seus assentos pessoas do partido. Né? Tá vendo?
Então é justamente isso, porque nosso Estado brasileiro ficou pobre, porque existe uma instituição que está competindo com o dinheiro público, que são os bancos privados. Então toda vez que tem uma outra instituição competindo com o dinheiro público, com o Estado vai para o buraco. E é por isso que o nosso país foi para baixo, porque o dinheiro das instituições privadas está competindo com o dinheiro público. Eles arrancam os bancos, o sistema bancário brasileiro, que é um capitalismo financista agressivo, ele arranca o dinheiro do Estado e segura para ele. Então o dinheiro está aqui, o dinheiro público que deveria estar no Estado está no capitalismo financista, os bancos privados. E derruba o Estado brasileiro, olhando especificamente para o Estado brasileiro. Entendeu? Então nós escolhemos um caminho errado. Então esse modelo econômico da China está correto. Porque todo o dinheiro tem que estar no Estado. O que é o Estado? Eu tenho aqui o livro, ó, Teoria Geral do Estado. O Estado significa o quê? O bem público, o bem comum. Conceitualmente, o Estado significa o bem comum, o bem público. Isso não é o que significa essas instituições privadas bancárias. Eles estão um pouco se lixando para isso. É como o Eduardo Moreira está falando aqui. Então, aqui no Brasil existiam os bancos estaduais, né? O BEG, o Banpará, o Banespa, o Banerj, tudo isso nós perdemos tudo isso. Ou seja, nós escolhemos um caminho errado da história. O nosso país tomou um destino político e econômico completamente equivocado. Então, a teoria econômica quântica está defendendo esse modelo chinês. Esse modelo chinês econômico, bancário. O dinheiro tem que estar dentro do Estado. Todo o dinheiro é um dinheiro público, ele deve ser um dinheiro público no Estado. E ele fala ainda, né, que você só tem, todo o sistema bancário chinês é só 3% que é privado. E ainda assim, nesses bancos privados, existem assentos dos representantes do Estado lá. Então, um Estado fraco é um país fraco. E por isso que eu falo, e o bem público, o dinheiro no Estado, é valorizar a classe trabalhadora. Eu falo a classe trabalhadora, não estou falando a classe empresarial, eu estou falando a classe trabalhadora como um todo, o trabalhismo. Então, não existe um Estado forte, um Estado próspero, se a classe trabalhadora é desvalorizada. Não existe. Então, se a classe trabalhadora é desvalorizada, inclusive, todo o capitalismo industrial, todo esse povo, digamos, que estão na elite hierárquica do país, também é fraco. Eles são fracos também. Porque a base, a gente chama-se de base. Quando a base da pirâmide é fraca, não adianta. Quando quando a base da pirâmide é fraca, todo o resto aqui em cima é fraco também. Uma questão de dedução, uma questão de matemática, uma questão de geometria. Entendeu? Então o que a gente pode deduzir disso tudo? O Brasil tomou, a partir dos anos 60, que chamaram Leonel Brizola, João Goulart, Tancredo Neves, Juscelino Kubitschek, Getúlio Vargas de inimigos do capitalismo. Na verdade, esses caras estavam no caminho certo. E nós deixamos de acreditar nessas lideranças políticas do Brasil para acreditar nos Estados Unidos da América, no modelo econômico americano que está sendo defenestrado, está sendo esmiuçado, está errado. Inclusive, os próprios Estados Unidos, eles estão perdendo poder justamente por isso, que tomou um destino errado. Então, um Estado forte, porque conceitualmente o Estado que é o bem comum, as instituições privadas estão pouco se lixando para isso. E isso também é um conceito errado de economia. Então a teoria econômica quântica, o santo grau da economia, ela é tão poderosa que ela é capaz de mostrar para você como deve funcionar, como funciona corretamente o modelo econômico bancário. Mas era o que eu já vinha defendendo aqui nos bastidores. Eu falei, olha, existe outras instituições que estão competindo com o dinheiro do Estado, é por isso que o Estado caiu, o Estado brasileiro, que é o inverso da China, e por isso que a China é dominante. Só que, em termos de simbologia, eu falo símbolo, a gente tem que olhar o símbolo, porque o símbolo não transmite aquilo que ele não é. O modelo, o comunismo, ele nunca acreditou no dinheiro. Ele fala que no futuro no futuro
não precisaria mais dinheiro. O comunismo defende que supera o dinheiro. Mas espera aí, você quer superar o dinheiro? Então vamos voltar lá atrás, onde que era o escambo. Eu não tinha dinheiro, mas vamos supor, você tem uma geladeira, eu tenho uma televisão. Então não existia um dinheiro para fazer essa troca econômica. Então ele fala, então eu pego essa tua televisão e você me dá essa geladeira. Então isso dava o quê? Isso deixava a economia estática, menos dinâmica. Então esse conceito, o conceito econômico do comunismo é um conceito equivocado. Porque a teoria econômica quântica é a teoria da ação humana em relação à economia. A ação humana, de você ir lá, sabia? Esse gráfico é toda a ação humana. Então você não consegue superar o dinheiro. Porque o dinheiro verdadeiramente ele é ação humana o tempo todo em relação à economia. Então o comunismo, conceitualmente falando, ele vai cair também como ideologia, porque ela é uma ideologia equivocada. Igual o liberalismo econômico, como estar aí, também é equivocado. Porque o capitalismo financista está associado ao liberalismo econômico, que derrubou o Estado. Quando você derruba o Estado, toda a sociedade fica pobre. Os Estados Unidos também é um exemplo disso, que está caindo também. Vários países estão gritando por isso. Olha, o capital financista está matando o nosso país. É justamente isso, porque existe uma outra instituição que está competindo com o dinheiro do Estado. Quando isso acontece, acabou. Cai tudo. O Estado fica pobre. O Brasil é um exemplo disso. Então, eu defendo claramente um modelo bancário público, predominantemente público. A teoria econômica quântica está sustentando isso, então estou mostrando aqui para vocês. É só analisar os efeitos do sistema, entendeu? Então, assim, eu tenho uma inveja até dos chineses, porque, na verdade, essa economia chinesa que está aí pujante, isso, na verdade, era para ser o Brasil. Porque o Brasil era o exemplo do mundo. Até os anos 60, você vê que a China vinha aqui no Brasil aprender conosco economia. O que a gente fazia? Não é verdade? Era isso que ela vinha fazer. Então nós deixamos de seguir, nós brasileiros, deixamos de seguir nós mesmos, lá nos anos 60, para seguir a doutrina americana do capitalismo financista, do liberalismo econômico. O que aconteceu? Hoje nós estamos aí lutando, nós temos que resgatar a trajetória da verdadeira prosperidade, que é o desenvolvimentismo, o nacional desenvolvimentismo, que esse é o verdadeiro capitalismo, que é o capitalismo industrial. Entendeu? Só para você ver o que a teoria econômica quântica ela é capaz de mostrar para o mundo. Ela fala, olha, o modelo correto de economia, ou do sistema econômico, ou de um sistema bancário de um país, ele tem que ser predominantemente um sistema público, para o dinheiro ficar dentro do Estado. Para o dinheiro ficar dentro do Estado. Que aí ele consegue fazer o que precisa ser feito. E no Brasil isso inverteu essa lógica, e por isso que o nosso Estado é um Estado pobre mesmo. A gente tem dificuldade de crescer 3%. Obrigado.